Na reta final da janela de transferências, o Internacional anuncia mais um atacante de lado. Pedro Henrique Conzen é jogador de confiança de Dave Bandeira, que atualmente ocupa o cargo de executivo de futebol interino do Internacional. Com passagem pelo Caxias, ele se destacou em clubes pequenos da Europa e chega também por conta de problemas pessoais que fazem com que ele venha para o Rio Grande do Sul e tenha isso como seu principal objetivo. 4 contratações para aquela que era a maior carência do Inter no início da temporada, o que significa que nem todos vão jogar. A gente explica o organograma, a hierarquia dos pontas colorados, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu vou falar sobre essa contratação de Pedro Henrique Conzen, meia atacante de 31 anos de idade, que estava no Sivasspor da Turquia e que chega ao Internacional com um contrato em definitivo até a metade do ano de 2024. Não é a primeira vez que o Internacional faz uma sondagem forte, faz uma investida por este jogador. O ano passado, ele jogava no Kayserispor da Turquia e o Inter chegou a acertar com ele as bases do contrato que ele teria em Porto Alegre. O Inter acertou a contratação também com o clube turco, um vínculo de empréstimo de 1 ano. Estava tudo muito bem encaminhado, mas de última hora o Kayserispor recebeu uma proposta e vendeu o Pedro Henrique Conzen para o Sivasspor da Turquia. A curiosidade é que os dois clubes eles são rivais. A presidenta do Kayserispor, que era o ex-clube do Pedro Henrique, chamou ele de última hora e disse: olha só, a gente sabe que tu queria ir pro Brasil, a gente sabe que o teu objetivo era para lá, mas a gente recebeu essa proposta aqui, a gente precisa fazer dinheiro, então vamos te mandar pro Sivasspor. E ele foi. Na temporada de 2021-2022, ele estava fazendo um bom ano. São 25 jogos e 8 gols. É um número considerável para um meia atacante, para um ponta. 8 gols em 25 jogos, 1 gol a cada 3 jogos. Se ele manter essa média no Internacional, é interessante. É destro o Pedro Henrique, sabe jogar com a perna esquerda também, atua preferencialmente pelo lado esquerdo do campo, e eu posso falar um pouco sobre o histórico desse jogador. Ele é natural de Santa Cruz do Sul, e só nisso já tem uma passagem importante na carreira dele que o leva para o Internacional, e na sequência eu explico. Ele vem do Santa Cruz, tá? Do Santa Cruz, Futebol Clube Santa Cruz, para a base do Grêmio. Da base do Grêmio, ele vai para a Avenida de Santa Cruz, depois ele joga no Caxias, em 2011, naquele time do Caxias do Lisca, que foi vice-campeão de um turno do Gauchão em 2011, Márcio Chagas dando 8 minutos de acréscimo, você vai lembrar disso, contra o Grêmio. Depois ele faz um bom Gauchão pelo Caxias e ele é vendido para o Zurique, da Suíça. E ali ele começa a sua peregrinação pelo futebol europeu. Do Zurique, ele vai para o Rennes da França. Do Rennes, ele vai para o futebol da Grécia. Depois ele passa para o Azerbaijão, Cazaquistão, joga em outros clubes da Europa até chegar na Turquia, no Kayserispor, onde ele tem aí um pouco mais de destaque. Era o principal jogador da equipe lá do Kayserispor. Um cara que tem alguma rodagem também por Champions League e teve destaque nesses clubes pequenos em que ele passou na Europa e chega agora acertado para o Internacional. O Sivasspor, lançou uma nota explicando a saída do Pedro Henrique Conzen. E na saída a gente tem alguns detalhes. Por exemplo, ele pediu uma reunião com o presidente e os dirigentes do clube porque estava com problemas pessoais, um problema de doença na família que faz com que ele desejasse voltar para Porto Alegre, voltar para o Rio Grande do Sul para ficar mais perto da sua família. Os dirigentes nessa nota afirmam que se sensibilizaram com o pedido do Pedro Henrique. Que ele veio, olha só, chegou essa proposta aqui do Inter, por favor me libera porque eu tô com um problema lá em casa e eu quero ficar perto da minha família. E aí liberaram o jogador mediante uma compensação financeira que não foi divulgada ainda, a gente deve descobrir, tá? E aí ele chega no Internacional. Um outro detalhe dessa nota é que o Pedro Henrique está machucado. Ele tem aí 3 semanas de tratamento para serem realizados. Então não é um cara que vai chegar jogando já contra o Fortaleza, jogando já contra o Fluminense, contra o Independiente Medellín. Talvez no mata-mata da Sul-Americana o Pedro Henrique esteja à disposição porque tem essa lesão, não foi dita aonde é a lesão, mas tem essa lesão que o tira dos gramados por cerca de 3 semanas. Falando agora do elenco do Internacional, e a gente está aqui no último dia da janela de transferências, no Diário do Inter KTO de hoje a gente deve trazer o balanço final da atuação do Inter nessa janela de transferências. O Inter contratou pontas para
acirrar a competitividade no elenco. Esse foi o objetivo. Tanto que David, Wanderson, Carlos de Pena e agora o Pedro Henrique foram contratados. E dos 4, só jogam no máximo 2. Sendo que a gente tem aí Tyson, Maurício, Caio Vidal, jogadores que já estavam no elenco e que hoje estão ocupando essas funções também de atacantes pelo lado do campo. Com esses 4 jogadores, se começa a dar um start aí sim no trabalho de Medina, porque se deram para ele, foi dado para ele o número de peças que ele solicitou para o ataque. O próprio Medina e o presidente Alessandro Barcelos comprou essa ideia de que é necessário não só jogadores titulares, mas ter um grupo que acirre a competitividade entre si. Então, se tu tem 4 jogadores que vieram pro Inter para jogar e só podem jogar 2, essa competitividade ela pode existir e aí a gente vai começar a ver o trabalho do Medina com pontas de características que ele solicitou à sua disposição a partir de agora. O Pedro Henrique não necessariamente chega para ser titular. O Carlos de Pena não necessariamente chega para ser titular. Wanderson e David vão ter que brigar por espaço, mas o Inter vai ter opções também no banco, e esse era o objetivo da direção nesse mercado de transferências. Não descarte novos pontas na janela de julho, e claro que tudo depende também da maneira como que esses jogadores vão se adaptar ao cenário aqui do futebol brasileiro, ao cenário do Internacional. O único que tinha uma maior amostragem aqui no Brasil era o David, que agora está lesionado, deve estar retornando de lesão, mas quando esses jogadores estiverem à disposição, aí sim o Medina vai poder ter o trabalho, isso internamente, tá? Avaliado de acordo com aquilo que ele pediu, com os jogadores que ele pediu, ele vai ter isso à disposição. E eu falei da confiança de um diretor executivo do Internacional no Pedro Henrique Conze. Esse jogador foi atleta do David Bandeira, que é gerente de mercado e é atual diretor executivo de futebol interino do Internacional no Santa Cruz. Primeiro clube dele na carreira. O David Bandeira era treinador por lá e trabalhou com o Pedro Henrique. Então é uma indicação também do David Bandeira. Claro, respaldado pelo departamento de mercado, de análise de mercado do Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!